Oi, eu sou o Cadu, esse aqui é o Fetiche Literário, e hoje eu trouxe o tão esperado vídeo de melhores leituras de 2024, que no meu caso são 6 leituras. E eu sei que já é quase fevereiro e eu atrasei pra fazer esse vídeo e tudo mais, mas dá um desconto porque o canal recém voltou. No ano passado eu li 60 livros e eu acho que escolher 6 desses 60 é uma boa medida para os melhores do ano. E eu também queria dizer que não tem nenhum ranking nesse vídeo. Eu tenho dificuldade de ranquear primeiro, segundo, terceiro das coisas favoritas e tal. Tenho muita dificuldade de fazer isso na vida. Então aqui os livros estarão em qualquer ordem. Mas eu vou começar pela primeira leitura que eu fiz no ano passado, que também se tornou uma das leituras favoritas do ano, que é Little Women. Esse livro da Louisa May Alcott foi traduzido para o Brasil como Mulherzinhas, e inclusive saiu recentemente um filme que está disponível na Netflix com a Emma Watson. Ele é um livro que narra a situação de uma família composta apenas de mulheres, a mãe, a empregada e as várias irmãs, que são várias, durante a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, em que o pai vai pra guerra e elas ficam desamparadas. Esse livro é muito interessante porque ele mostra o poder e a agência que as mulheres tinham, mesmo em contextos em que havia mais opressão do que tem hoje, e o livro apresenta personagens muito profundas, complexas e muito legais. Cada uma das irmãs da família que a autora nos apresenta tem uma personalidade própria, uma personalidade interessante que a gente torce ou não por ela. Eu tinha a minha irmã favorita, como provavelmente todo mundo que leu tinha, a minha era a Jo. Um ponto muito legal desse livro, que eu descobri depois que eu li, é que ele, na verdade, tem um caráter autobiográfico. Quer dizer, a autora do livro cria uma personagem que quer ser escritora. E ela retrata uma família similar à família dela. Então, de alguma forma, os personagens são tão complexos e tão reais porque eles também são personagens da vida e da família da própria autora naquele contexto, em que ela era uma mulher que estava lutando para ser uma escritora, mesmo sendo mulher numa situação em que mulheres, quando podiam escrever, só podiam escrever romancezinhos de folhetim. Um ponto importante é que eu já vi muitos vídeos sobre essa história e muita gente diz que ela representa o contexto das mulheres na época da Guerra da Secessão. E aí, como historiador, tem que dizer, calma lá, esse livro retrata o contexto de algumas mulheres de uma classe social específica. Afinal de contas, apesar de elas estarem numa situação em que elas não têm, assim, muito dinheiro, elas têm uma empregada doméstica, por exemplo. Elas não estão passando fome, elas têm uma renda estável que vem de algum lugar. A gente tem que cuidar para não pegar essas experiências de classe média alta ou classe média baixa e dizer que elas são universais. A gente tem também experiências de mulheres que eram muito mais ricas, que viveram outros dilemas, e a gente tem também experiências de mulheres muito mais pobres que viveram também outros dilemas, inclusive em relação à categoria gênero. Passando para a segunda leitura favorita do ano, a gente tem uma leitura aqui da nossa América Latina, que é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. No livro A Casa dos Espíritos, a gente acompanha uma família de um país da América Latina que a gente não sabe qual é, mas a gente pode adivinhar. Que é um país que vai atravessar desde ali do momento, logo após a sua independência, que está formando as suas instituições, até chegar na ditadura militar que aconteceu em vários dos países aqui da América Latina no último século. E a Casa dos Espíritos tem esse nome porque algumas pessoas dessa família têm relações com esse mundo espiritual no sentido de ouvir, falar, sentir coisas, e esses espíritos vão interferindo na história. Uma questão muito interessante desse livro é que a gente vai acompanhando a família tipo o tempo e o vento, assim, a gente vai no vô, no pai, na filha, e nas tretas que envolvem a família, porque, né, toda família tem treta. E os personagens são super bem construídos, porque sempre tem aquela parte da família que a gente gosta, sempre tem aquela parte da família que a gente não gosta e tem aquela parte que a gente odeia. E tem também personagens dessa família que a gente odeia. Inclusive o tio machistão ali, que tá representado de outra forma. A gente tem ali uma prima transgressora que tá representada de outra forma. Então a Isabel Allende consegue construir muito bem personagens muito complexos ao longo da história de um país da América Latina, com os problemas de um país latino-americano. Então ele é bastante interessante, não só pela leitura, que é muito instigante, muito divertida, mas também por esse pano de fundo histórico aí, que é bem legal. O meu terceiro livro favorito de 2024 foi Babel, da R.F. Kuang. Agora, eu vou dizer pra vocês, eu já li todos os livros da Kuang que lançaram até o momento, e Babel é um dos meus favoritos. Tá, que ela lançou, eu acho que 5, 6 livros só, mas estar entre um dos favoritos de 5, 6 é bastante. Babel conta a história de um menino chamado Robin Swift,
que é trazido quando pequeno da sua terra natal, de uma província da China, para a Inglaterra, sendo adotado por um professor universitário, e ele começa a se dedicar aos estudos para se tornar um tradutor. Porque nessa história fantástica, a tradução ela tem potencial mágico. Quando se encontra uma lacuna de tradução, se encontra a possibilidade de criar barras mágicas com energia mágica que fazem o mundo funcionar. E o Robin Swift vai entrar na universidade com a ideia de que ele vai aprender a traduzir do chinês para o inglês, para as outras línguas e tudo mais, também para trazer justiça para o povo dele. Mas ele vai começar a se encontrar com um grande dilema. Como fazer justiça para a China estando no centro do Império Inglês, né? Na Torre de Babel, que está sendo construída ali na Universidade de Oxford. E aí tem um paralelo muito interessante com uma autora feminista chamada Audre Lorde, em que ela tem uma frase que diz que é impossível destruir a casa do senhorio utilizando as ferramentas do senhorio. E esse livro nos faz pensar justamente isso. Será que a gente consegue destruir dominação e imperialismo utilizando as ferramentas de tradução de uma universidade como Oxford, que se usa das ferramentas desse imperialismo? E outra coisa muito legal dessa narrativa é que existem várias micro possibilidades de resistência, além de uma grande macro possibilidade que acontece, mas sem esquecer, e isso é uma coisa que eu acho que esse livro mostra assim muito bem, o poder que a língua tem para manter o status quo. Afinal de contas, se a língua não tivesse esse poder tão grande, não existiriam tantos cursos de tradução, linguagens e cultura nas grandes universidades, especialmente nos séculos anteriores, em que eles eram focados em mostrar como a cultura inglesa era melhor, ou então ensinar os ingleses como dominar os outros povos. Dito isso, um último ponto que eu quero trazer é que a Kuang, ela escreve envolvendo muitas questões históricas, especialmente de história da China, e a pesquisa é muito, muito bem feita. Tá arrasando demais. A minha quinta leitura favorita do ano foi Dark Age, que é o quinto livro da série Fúria Vermelha. Aqui no Brasil foram publicados, infelizmente, só os 3 primeiros volumes da série, e atualmente essa série já tem 6. Em Dark Age a gente vê um problema. Nos primeiros 3 livros, o povo se junta para destruir o Império e construir uma república. Em Dark Age a gente vê os dilemas dessa república e a república começando a ruir. Afinal de contas, a questão é: será que a gente consegue manter uma república e uma democracia só na conversa? Qual é a quantidade de força e de violência que a gente tem que usar para diminuir a influência das pessoas que querem usar a sua força e a sua influência para acabar com a república e com a democracia? Eu acho esse dilema super interessante, e o mais legal disso tudo é que essa série faz tudo isso usando ficção científica. Então a gente tem uma disputa planetária entre alguns planetas que estão do lado da república, alguns planetas que estão do lado do império, e como eles vão usar os seus subterfúgios intergalácticos, claro, porque, né, ficção científica, para tentar garantir e crescer a influência da república ou do império. Por que eu escolhi esse quinto livro e não o sexto? Porque o quinto livro traz cenas muito emblemáticas em relação aos personagens. A gente conhece os personagens de uma forma muito mais profunda. E eu acho que o sexto livro deu uma... assim, se perdeu em algum momento. Mas o quinto livro é muito bom. Inclusive, se você não conhece essa série, vai ler Fúria Vermelha. Muito bom. O meu quinto livro favorito desse ano é do Brandon Sanderson, que eu tentei ler um pouquinho mais esse ano. E o meu favorito foi Yumi and the Nightmare Painter, que é o terceiro livro do projeto secreto do Brandon Sanderson. Aí assim, eu já tinha lido os 3 primeiros. O primeiro é Treze e o Mar Esmeralda. O segundo é o Guia do Mago Frugal na Europa Medieval. Alguma coisa, vou deixar aqui do lado. E eu tinha gostado muito do primeiro e eu não gostei do segundo. Então eu vim pra esse terceiro pensando... as histórias, elas não são dependentes uma da outra, a gente pode ler em qualquer ordem. Mas quando eu saí do segundo pensando que não tinha gostado muito, eu pensei que o terceiro não ia ser legal. E assim, me arrependi profundamente. A história de Yumi and the Nightmare Painter, ela foca em 2 mundos. Um mundo em que a gente tem praticamente só escuridão, com alguns pontos de luz, em que os artistas e pintores combatem os pesadelos que surgem da escuridão. E um segundo mundo em que a gente tem muita luz e que uma sacerdotisa é obrigada a fazer os mesmos ritos todos os dias para manter a luz e a paz desse mundo. Acontece que no início do livro, 2 pessoas desses mundos são trocadas e eles têm que aprender como manter o mundo funcionando, mesmo sendo ejetados de um mundo para o outro, que são completamente opostos, um mundo de escuridão e um mundo de luz. E eles também precisam saber por que eles foram trocados, né? E como eles vão poder voltar para a vida deles, se é que eles vão querer voltar para a vida deles.
É um livro muito interessante e lendo a gente percebe bastante elementos de cultura japonesa também, assim, tipo de animes e tudo mais. Eu não sei se foi pra essa referência que o Brandon Sanderson foi, mas dá pra perceber claramente na leitura do livro. E eu achei bem legal, bem interessante. E aí na sexta melhor leitura do ano eu vou dar uma roubadinha. Porque eu já fiz um vídeo falando de um livro do TJ Klune que foi um dos meus favoritos do ano, que é o Somewhere Beyond the Sea, a continuação da Casa do Marcerulho. Mas eu não vou repetir tudo aqui. Então eu vou falar de outro livro do TJ Klune que eu gostei muito, porque neste canal estamos investidos em propagar a palavra do TJ Klune. Menos o livro dos lobos, que o livro dos lobos eu não gosto muito. Então eu coloquei nessa lista aqui o In the Life of Puppets, que no Brasil foi traduzido como A Vida entre Marionetes e foi publicado pela editora Morro Branco. Pelo que eu vi na Amazon, não tá mais disponível para compra, mas eu acredito que em breve uma editora vai lançar de novo, porque os livros do TJ Klune são simplesmente fantásticos e estão fazendo sucesso. O In the Life of Puppets, ele é uma releitura de ficção científica de Pinóquio. Nesse livro a gente tem um inventor que é o Giovanni, que tem uma relação com o Geppetto, do Pinóquio, e assim como o Geppetto, o Giovanni ele é um inventor, só que ele é um inventor de robôs. Só que ele dá vida a alguns robôs, como o nosso personagem principal, que é o Vitor, que é o filho dele, mas ele decide viver afastado do resto da sociedade de robôs e a gente não sabe por quê. O que a gente sabe é que o Vitor tem dois amigos robôs muito legais, muito carismáticos, e ele quer muito saber o que existe no resto da sociedade. E essa tensão na história vai fazer a gente descobrir o resto do mundo enquanto a gente tem uma certa emergência pra lidar. O paralelo com o Pinóquio acontece ao longo do livro inteiro e eu acho que o TJ Klune conseguiu manter essa união das características das duas histórias o tempo inteiro, então eu achei sensacional. E esse livro também é um livro LGBT. Como eu disse no vídeo do Somewhere Beyond the Sea, o TJ Klune ele é investido em escrever fantasia e ficção científica, mas especialmente fantasia, para pessoas queer. Enquanto em Somewhere Beyond the Sea a gente tem personagens homossexuais, aqui no In the Life of Puppets a gente tem personagens assexuais. Então eu também acho bem interessante que ele diversifica um pouco os personagens da sigla, porque é muito comum a gente ter livros e histórias que se dizem LGBTs, mas são apenas Gs, né? São apenas gays, esquecendo de todas as outras possibilidades das letras aí da sigla. E aí, você já leu algum dos meus livros favoritos desse ano? Me conta aqui embaixo se você já leu, se você já ouviu falar e qual foi o seu livro favorito de 2024. Também não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau!